Olá, alunos da disciplina de Tecnologias Back-end. Estamos aqui começando a nossa primeira videoaula. Talvez vocês estejam estranhando o fato de eu estar aqui no projeto Front-end que a gente desenvolveu na disciplina anterior. Como eu tinha comentado para vocês, a ideia da disciplina de Front-end depois Back-end é ensinar a gente todos os pormenores, tanto de uma coisa quanto de outra. O que acaba sendo pedagogicamente muito bom, já que não faz muito sentido a gente pensar num front-end sem estar integrado a um back-end e vice-versa, e o front-end a gente tem, pelo menos, o básico dele. Talvez a gente precise modificar uma coisinha ou outra do front-end que a gente tem para dialogar bem com esse back-end que a gente vai construir, não tem jeito. Modificações em um acabam influenciando no outro, então a gente vai construir ao longo dessas videoaulas um projetinho back-end que vai dialogar bem com o front-end que a gente construiu antes. Então, é importante que vocês tenham mantido ele salvo aí na máquina de vocês, né, em algum repositório, melhor dizendo, pois a gente vai usar muito ele a partir de agora. Mas assim, sem mais delongas, vamos entender um pouco mais aqui o que a gente vai fazer ao longo das disciplinas, o papel, né, a importância do front-end nisso. Então, voltei aqui para o Visual Studio, vamos acessar aqui o nosso front-end, especialmente o nosso app TSX, aliás, não, o nosso homepage TSX, melhor dizendo. Pois vocês bem lembram, a gente estava usando nas últimas aulas de front-end o Fake Story API, um sitezinho, um servicinho que disponibiliza dados bem parecidos com os dados reais só para a gente testar o nosso front-end. E uma coisa importante aqui embaixo, lembra que, acho que foi na última aula de front-end mesmo que a gente construiu esse método aqui, FetProducts, que acessa esse link que disponibiliza as informações do que seria esse catálogo fake aí de produtos. E o nosso objetivo é substituir completamente esse fakestoryAPI.com, construindo um servidor, a nossa própria API e tudo mais, para que esse catálogo de produtos aqui que a gente está construindo nas aulas funcione, né, seja efetivo. Então, claro, a gente vai fazer uma mudança ou outra no front-end quando perceber, porque eu queria ter trabalhado mais coisas de front-end com vocês e quando não desviar do foco da nossa aula e for importante, eu vou até fazer isso. Mas o nosso foco a partir de agora é total em construir um outro projeto, um outro serviço que não dependa mais desse FakeStoryAPI.com, que seja um servidor, algo nosso. Eu até abri aqui o site do Node.js para a gente, mais especificamente, né, a parte de downloads, aqui está melhor, a página inicial mesmo, pois a gente usou o Node.js na aula de front-end, mas ele não era o foco principal, ele era o ambiente que a gente precisava para construir o projeto, para construir o front-end e tudo mais, mas a partir de agora aqui ele ganha um destaque maior. Mas antes disso, né, só para abrir um parêntese rápido, eu sei que para muitos de vocês já está bem claro o que é front-end, o que é back-end, mas como a gente está iniciando aqui a primeira aula, acho que é bom a gente relembrar alguns conceitos. Nas aulas anteriores, a gente de front-end, a gente construiu o que seria essa interface, esse local, esse projeto onde você interage com a aplicação, né? Clica em botões, diz o que você vai fazer. Só que agora a gente tem que se preocupar com, igual a analogia que eu usei, né, uma peça de teatro, então a gente lidou com os atores, com que as pessoas que estão assistindo esse espetáculo estão vendo, mas agora a gente tem que trabalhar com tudo que está acontecendo atrás do palco. Se a gente estava lidando com o salão do restaurante antes, agora a gente vai lidar com a cozinha. Então a gente vai implementar tudo que precisa, por exemplo, para atender uma requisição de um cliente, um acesso a banco de dados, a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente tiver que lidar com alguns erros, a pessoa tentou acessar um link inválido, o que acontece? A gente também fez isso no front-end, mas a gente também tem que... Porque uma coisa que é importante aqui é que o front-end e o back-end são autônomos. Eu acho que esse é o primeiro ponto essencial aqui da gente lembrar. A gente criou um projeto antes e aquele projeto é só
o front-end. Então, a gente cria 2 projetos Node a partir de agora. Vai existir o projeto front-end e o projeto back-end e ambos vão dialogar. Claro que quando você está fazendo uma aplicação super, super simples, isso não é tão necessário. Mas aplicações mais ricas, modernas, é fundamental existir 2 projetos separados. Um que vai lidar com o front-end, o cliente, e outro vai lidar com o back-end, que vai ser o servidor aqui no caso. Então, ao longo das aulas, a gente vai aprender a como construir esse servidor robusto, atendendo bem ao que o cliente precisa, passando informações ao front-end para o usuário poder visualizar, interagir com, por exemplo, com aquele catálogo de produtos ali que a gente elaborou. Acho que agora uma analogia de restaurante funciona bem. Se a gente construir o salão do restaurante, onde os clientes sentam, olham o menu, fazem o pedido, e a gente vai também fazer a cozinha, aqui a gente também vai ter um cuidado especial com o garçom, que vai ser a API, a interface de programação de aplicações. É ela que faz essa ponte, esse meio de campo, que faz a comunicação, pegando o que o cliente pede no front-end e leva para a cozinha, e depois retorna com o prato pronto, que geralmente é uma resposta em JSON e tudo mais. Então a gente também vai entender um pouco mais sobre a API, a gente até mexeu um pouquinho no front-end, mas o foco mesmo de API a gente vai abordar bastante aqui. E nem preciso dizer que, novamente, você tem que ter o Node instalado, mas eu não vou fazer isso de novo, instalar, já fizemos isso na primeira aula de front-end, e uma vez feito toda aquela instalação, tá tranquilo. O que a gente precisa agora se preocupar é em criar um novo projeto, que é o que vamos fazer. Então eu estou aqui de volta no Visual Studio Code, e aí vamos fazer o seguinte, eu vou ver se por aqui dá Open Folder. Eu só vou trocar aqui rapidinho a janela para vocês verem, né? Eu apertei Open Folder e apareceu aqui a pasta do nosso projeto. Vocês lembram, eu estava trabalhando nessa pasta exemplo vídeo aula, inclusive tá bem ruim esse MyApp aqui, podia... Depois eu vou renomear para catálogo de produtos, uma coisa melhor, né? Esse MyApp aqui tá bem feio. Mas não vamos fazer isso agora não, vamos fazer isso depois. E aqui eu renomeei, eu criei uma pasta, melhor dizendo, front-end, que está todos os arquivos do projeto que a gente fez nas aulas de front-end. Eu só estou mostrando isso aqui para vocês, para a gente ver que agora vai existir uma pasta back-end. E nessa pasta back-end aqui, que a gente vai criar o nosso projetinho Node bonitinho e tal. Vou selecionar a pasta aqui de back-end, a princípio vazia. Então agora estamos aqui no Visual Code já com uma tela limpa para a gente criar o nosso back-end. Eu vou abrir aqui um novo terminal. Né? Lembrando novamente, né, vou reforçar isso, a gente tem que assumir aqui que o Node.js já está instalado, né, bonitinho. Então aqui embaixo eu vou usar, eu não lembro se foi esse comando que a gente usou na aula de front-end, tá? Mas tem esse comando aqui que é o npm init-y, que basicamente cria um novo projeto Node aceitando todas as configurações padrão. E ao fazer isso, né, aperto o Enter aqui, assim que terminar, se tudo correr bem, vai aparecer o arquivo JSON lá, package.json na pasta. Então isso é um indicativo aqui que o que a gente fez funcionou. Aí agora a gente volta para o nosso terminal, pois a gente precisa instalar todas as dependências, né, todos os arquivos não, né, as ferramentas de desenvolvimento que a gente precisa. Que no caso aqui, eu vou colar aqui de uma vez, olha lá, npm install d, TypeScript, TypesNode, TypesExpress e TSX. Enquanto ele vai instalando, que talvez leve um tempinho aqui, eu vou comentando para vocês rapidamente, né, o que são essas ferramentas que a gente está instalando. Acabou que foi bem mais rápido do que imaginei. A primeira, que é bem importante, é o Express. Porque assim, o TypeScript, o TypesNode, a gente já lidou com o front-end. TypeScript é a linguagem que a gente usa, e o TypesNode a gente está definindo tipos, ensinando o TypeScript a entender o Node e a entender essa outra ferramenta que eu vou falar agora, o Express, que a gente vai utilizar muito. Aliás, o ideal teria sido eu instalar o Express primeiro e depois esse TypesExpress para fazer o TypeScript entender o Express. Não, mas tudo bem. Estou instalando aqui o Express agora. Ele é o framework que facilita toda a coisa de você criar o seu servidor e suas rotas. Pois vamos pensar aqui o seguinte,
O JavaScript, antigamente, ele basicamente servia para adicionar um pouco de interação nos nossos sites. Então, ele rodava diretamente no navegador, abria janelas, executava algumas ações assim interessantes, tornando a aplicação dinâmica. Mas isso era muito tempo atrás. Depois que o JavaScript foi evoluindo em novas versões e surgiu o Node, é como se ao invés do JavaScript ser basicamente um designer ou um eletricista de uma casa, agora com o JavaScript e o Node você consegue construir a casa inteira. Então o Node ele dá a fundação, né? Assim, imagino que vocês já tenham lidado com obra em algum momento na vida de vocês, né? E então, assim, o Node, seguindo essa analogia, permite você construir a casa inteira, a fundação, as colunas e até depois toda a parte de acabamento. E tudo isso você consegue fazer com JavaScript puro. Só que você deve imaginar o trabalho que dá construir a casa na mão sozinho, como se você mesmo fosse o pedreiro. E se você não tiver ferramentas que facilitem isso para você, você vai ter que construir o servidor, né, a casa inteira sozinho. E o Express é como se fosse a construtora que vai ajudar você. Então o Express traz uma série de funcionalidades, ferramentas prontas, é um tipo de esqueleto pré-fabricado com todas as ferramentas típicas que a gente precisa para lidar com servidores. Então, todo esse trabalho da gente construir a nossa aplicação back-end, ao invés de fazer na mão, a gente já tem uma espécie de planta dessa casa, com todos os caminhos já bem definidos para a gente construir. Então, naturalmente, a gente vai usar muito o framework Express aqui. Olha também o TSX, acho que eu não comentei. Eu acredito que a gente usou no front-end um comando parecido com esse. Eu não lembro se a gente usou uma versão anterior desse comando, mas o npm install com TSX é o jeito mais moderno da gente instalar TypeScript na nossa aplicação. É toda aquela coisa, igual a gente fez na aula de front-end, já reiniciar o servidor automaticamente e tal. Mas agora a gente tem que fazer uma outra coisa que é interessante aqui, que é configurar o TypeScript. Então a gente volta aqui no terminal e vamos executar o npx tsc init. Ele vai criar um JSON com uma série de opções para dar uma espécie de manual de instruções tanto para o TypeScript quanto para o Visual Studio entender o TypeScript. Então, assim, não é um passo necessariamente obrigatório, mas é um passo que vai ficando importante à medida que o nosso projeto vai ficando mais robusto, cheio de detalhes. A única questão aqui é que ele instalou a versão do JavaScript 2016. Tem outras que vão além do 2020. Eu vou trabalhar com 2020 aqui. Se eu não me engano, já tem até o 2025, mas não necessariamente é bom você instalar uma versão que acabou de sair, pois ela pode ter bugs, ela pode ter mudanças muito grandes. 2020 é uma que pra gente ainda tá bom. Acho que eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo aqui, talvez chegue o momento de atualizar um mais recente, mas nos próximos anos aqui é uma versão do JavaScript que vai nos atender bem. Aí o módulo como um JS mesmo, e no fundo acaba definindo uma série de regras, né, de como o código vai funcionar, a interação entre os arquivos, como você importa algo, um jeito de organizar com que os arquivos de código JavaScript conversem entre si de uma maneira adequada e tal. Só para, já que a gente passou por isso, né, ter uma noção, mas a gente não vai mudar, né, vai manter ali o common JS. As demais coisas, smodule to, strict to, skip, lip, check to também. Basicamente são também escolhas para definir como é que a gente vai importar bibliotecas. No caso do strict, ativar as verificações do TypeScript para indicar erros para a gente, para não dar bugs. E aqui o processo de verificação dos arquivos TypeScript. Né? No fundo, isso aqui vai acelerar o processo de verificação para a gente. E beleza. Acabou que a única coisa que a gente mudou mesmo foi a versão. E agora, voltando aqui no nosso projeto, vamos criar uma nova pasta source, que vai ter o nosso código. Vamos criar o nosso primeiro arquivo que vai cuidar do nosso servidor, no server.js.
server.ts, já que não vamos confundir com o que a gente fazia no front-end, que a gente lidava muito com o JSX, essas coisas, não vai ser o caso aqui mais. A gente já vai lidar com o que seria um JavaScript mais bruto, ou melhor, um TypeScript aqui mais bruto mesmo. Só uma coisa que faltou antes da gente criar o arquivo do servidor. Eu estou aqui no package.json que a gente criou. A gente precisa adicionar aqui no scripts algo para funcionar aquele comando npm run dev. No caso, a gente vai colocar esse atributo dev passando o comando testx watch, porque o que acontece aqui? Na verdade, acaba sendo um atalho, pois quando eu rodo npm run dev, por debaixo dos panos, eu estou executando esse comando aqui. Senão a gente ia ter que escrever um comando muito maior cada vez que a gente fosse rodar. A gente também fez isso na parte de front-end. Agora vamos para a parte mais interessante, que é menos teoria e botar a mão na massa com código. Vamos dar vida ao nosso servidor, começando com o que a gente sempre faz, que é importar as ferramentas que a gente precisa. Então a gente está importando tanto o Express, que ela vai ser essa nossa construtora, né, esse esqueleto. E como a gente também instalou aqueles pacotes do TS Express e tudo mais, o TypeScript vai ser capaz de indicar para a gente erros que a gente estiver escrevendo no código, enfim, códigos, funções do Express, também autocompletar, então isso vai funcionar bem. Mas observa que a gente também está incluindo o request e o response, que são os tipos que descrevem os objetos que o Express vai usar. A gente vai lidar muito com objetos request ou response, né? Na prática, eles são as requisições que chegam do cliente. Então, vamos lembrar que aqui a gente está lidando com o protocolo HTTP. Então, toda essa comunicação que é feita do usuário com o nosso site, do nosso site com o usuário, passando pelo browser, né, pelo navegador e afins, é feito pelo HTTP, e esses objetos request e response que a gente vai utilizar vão ser essas comunicações. Pensem nesses pacotes de informação que a gente está transmitindo do cliente para o nosso site, vai ser o request, e o response vai ser a resposta que o nosso site, ou melhor, o nosso servidor, vai retornar ao cliente. Então a gente vai lidar com um nível de abstração um pouco mais baixo, podendo realmente customizar bem a resposta que o nosso usuário vai receber no response e também destrinchar cada detalhe do que veio de informação do usuário. Mas se você quiser pensar como uma analogia, o request é o pedido que o garçom trouxe da mesa e o response é o prato que vai ser enviado de volta ali para o cliente. Em seguida aqui vamos instanciar a aplicação Express. Então a gente está iniciando o nosso servidor web aqui. O app é o servidor web em ação que a gente vai lidar o tempo todo, ele que vai coordenar o que acontece, o gerente do restaurante, né? Então, ele vai acabar intermediando todas as requisições que o usuário faz e também lidar com a resposta que esse usuário vai receber. Em seguida, temos que definir a porta da nossa aplicação. Vamos lembrar que a gente está lidando agora com conceitos de redes que são bem importantes. Para você ser capaz de achar alguém na internet, você precisa saber o endereço IP dele e a porta. E por que isso? O endereço IP vai ser o jeito de você achar alguém na internet, é como se fosse o endereço que o carteiro precisa para te entregar o pacote, a carta. Só que vamos lembrar que o seu computador na internet não está rodando uma aplicação só. Está rodando várias aplicações ao mesmo tempo. E para destinar qual é a aplicação que está lidando com aquela resposta, a gente define uma porta. Porque se você estiver acessando o navegador, jogando um jogo, usando algum aplicativo que recebe e-mail, eu não sei. Cada software, apesar de ele estar rodando no mesmo IP, na mesma máquina, cada software vai ter sua resposta. E para a gente saber daquele pacote que veio, qual é o software que vai lidar com aquela resposta, a gente precisa da porta. Então, quando a gente define, por exemplo, a porta 2001, que é uma porta bem padrão, assim, que a gente costuma usar em alguns casos, a gente está indicando que quando chegar alguma resposta para o nosso back-end, vai estar lá um selinho, né, uma informação marcando, ó, essa resposta
é para o software de porta 3001. É como se fosse o condomínio, tipo assim, todo mundo mora no mesmo condomínio, né, no mesmo computador, mas para saber que aquela carta é para aquele software, para aquela pessoa específica, se indica a porta. E assim, não vou mentir para vocês que não é bom a gente definir uma porta assim hard-coded na mão desse jeito, não é muito seguro, não é muito apropriado. Num primeiro momento, vamos fazer assim, mas nas próximas aulas a gente vai ajeitando isso. É só porque senão fica uma carga muito grande de conceitos logo da primeira aula, né? Não é algo positivo. E agora as coisas vão começar a ficar interessantes, pois a gente vai definir a rota inicial da nossa aplicação. Então, quando alguém acessar o nosso servidor apenas a raiz com o método get, o que significa isso? Basicamente alguém digitou o endereço do nosso servidor, não acessou subpasta, não acessou pasta, não acessou nada, acessou a raiz, o que seria a home assim, principal do nosso servidor. E o get, porque quando a gente acessa alguma coisa na internet usando o protocolo HTTP, a gente também indica um método HTTP aqui no caso, que no fundo acaba sendo uma ordem, uma ação do que eu quero. O get é quando a gente está simplesmente acessando um local, um endereço, para buscar informações sem alterar nada. Então, só retorna informações. Tem outros também, como o post, onde você também está enviando informações, muitas vezes para, por exemplo, inserir no banco de dados. Tem o delete, quando você vai deletar alguma coisa. O get é o mais simples porque você só está acessando o endereço, recebendo informação. E observa que aqui já é o objeto app que a gente criou no Express ali em ação. Então, esse app-get vai verificar se eu estou acessando a raiz já com os objetos da requisição e a resposta que está sendo preparada. Então, esse REQ aqui são as informações que vêm do cliente, do tipo request, né, o TypeScript aí. Mas já é o objeto REQ, que é a requisição, com todas as informações aqui necessárias para a gente que vem do cliente, e esse res vai ser o objeto com a resposta que está sendo preparada para ele. E a resposta que a gente está definindo aqui é bem simples. É basicamente um objeto JSON. Vamos lembrar que não é usual, não é comum que o usuário acesse o back-end diretamente. Quem vai cuidar disso é o front-end. Não faz muito sentido o cliente chegar no restaurante e indo falar com o cozinheiro. Então, geralmente, as respostas que a gente vai fornecer vai ser nesses formatos, como JSON, também poderia ser usado XML, mas aqui, nesse tipo de aplicação que a gente está utilizando, é bem comum ser o JSON mesmo. E a gente vai retornar basicamente o objeto JSON com uma mensagem. Olá, mundo, bem-vindo à API do nosso catálogo de produtos. Pensem nisso aqui como o Hello World que a gente está construindo. Só que a nossa aplicação, o servidor aqui, não está funcionando ainda. Então, a gente precisa chamar o método listen, já informando a porta. Esse cara aqui que o Express faz com que ele inicie o servidor, ligue o servidor e o faz escutar por requisições. Então, a gente abre ali a porta do restaurante e é como se tivesse algum funcionário, alguém que fica lá na frente da porta vendo se está entrando cliente, se está chegando alguma resposta. O listening acaba escutando literalmente, ele fica observando ali a conexão, esperando requisições naquela porta ali. Então, a nossa aplicação aqui está iniciando e no momento que inicia vai aparecer essa mensagem em console log, informando que o servidor está rodando. É um feedback para a gente saber que o nosso servidor iniciou com sucesso. E agora o que a gente precisa fazer é testar para ver em funcionamento nossa aplicação. Então a gente vem aqui no nosso terminal, npm run dev, e o servidor está rodando. Uma vez rodando, a gente precisa, é importante a gente acessar esse endereço aqui, localhost, né? Ele está rodando na nossa máquina mesmo. Eu vou também mostrar para vocês, numa das últimas aulas, como é que a gente faz o deploy e a gente vai subir tanto o front-end quanto o back-end, mas deixa eu abrir aqui o localhost 3001. E assim, não é a tela mais bonita do mundo, mas a gente está podendo ver aqui o nosso JSON lá. Então, o navegador aqui, a gente recebeu aquela resposta. É uma outra forma da gente verificar que está tudo aqui funcionando. Mas assim, o que acontece é que esse é um teste muito simples. Não é bom a gente recorrer apenas a testar a nossa aplicação, testar todos os aspectos dessa nova API via navegador. Não dá para a gente só testar coisas como GET.
Então a gente precisa de outras ferramentas poderosas que permitam testar bem a nossa aplicação. E uma delas é justamente o Insomnia. Existe também o Postman, que o pessoal usa muito, mas o Insomnia é o que a gente vai usar aqui na disciplina, e de certa forma ela ajuda a simular o nosso front-end, já que, igual na aula de front-end, a gente não poderia criar um back-end para testar o nosso front-end, a gente usou, por exemplo, aquela fake API lá para popular o nosso front-end com informações de roupas, né, fake. E o Insomnia, de certa forma, vai cumprir um papel similar. A gente vai poder, por meio dele, eu sugiro que vocês instalem a telinha dele aqui. Eu não vou mostrar aqui a instalação dele agora, mas instalem ele especialmente com as configurações padrão. E com a ajuda do Insomnia, a gente vai poder fazer testes bem específicos no nosso back-end. Então a gente vai poder trabalhar com requisição GET, POST, PUT, DELETE, que são coisas que a nossa API vai fazer. Inserir alguma coisa em banco de dados, deletar, o usuário, vamos supor, vai fazer um cadastro no nosso catálogo, também vai passar por isso. Mas não se preocupem que se por acaso vocês já estão acostumados com Postman ou outras ferramentas, os conceitos são muito parecidos. Então vocês não vão ter um espanto assim muito grande. Então eu estou aqui com o Insomnia aberto. Provavelmente vocês, quando vocês instalarem ele pela primeira vez, ele vai pedir para você se logar na ferramenta e tudo mais. E feito isso, vamos criar aqui nosso primeiro projeto, a princípio local mesmo. Vou dar um nome aqui bem simples, back-end, só para a gente ter essa primeira interação. E logo em seguida, vamos fazer testes envolvendo requisições, apertar aqui Send a Request. Então já abre aqui uma de exemplo. No caso, a gente vai testar GET mesmo, tá vendo aqui? A gente diz qual que vai ser o tipo da requisição que a gente vai testar. No caso, como essa é a nossa primeira, literalmente my first request, então vamos deixar GET mesmo. A gente só vai ter que trocar a URL aqui que está genérica para do nosso localhost ali bonitinho. A gente pode apertar Send já de uma vez. Ah lá, aí aparece aqui do lado as informações dessa requisição. 200 significa que ok, né? A requisição ocorreu, foi respondida conforme esperado e apareceu aquele objeto JSON que a gente criou. Então, de certa forma, a gente acabou de fazer a mesma coisa que a gente fez no navegador, mas já num padrão assim mais correto, mais profissional. E parabéns se você chegou aqui nesse ponto, você acabou de construir a sua primeira API, tudo bem, uma API simples, mas sua primeira API, e desenvolver um ciclo completo de comunicação cliente-servidor. Só que agora vamos fazer algo mais interessante. Então vamos realmente criar já uma rota mais específica, um endpoint, que lide com produtos similares com o que a gente tinha feito com aqueles dados fake de roupa, de produtos, melhor dizendo, que a gente tinha feito na aula de front-end. Então vocês devem se lembrar desses dados que eu vou colocar aqui agora, aqueles famosos dados falsos que a gente tinha usado na aula de front-end, e novamente e temporariamente a gente vai precisar de dados falsos aqui para testar o nosso servidor. A gente está assumindo que essa informação que eu colei aqui veio do banco de dados, né, de alguma maneira, e a gente vai pegar ela e exibir de volta para o cliente. A ideia é que a gente defina uma espécie de rota, né, um endpoint, que é o termo que a gente usa, que vai ser o endpoint que o front-end vai usar para interagir com o nosso servidor. Aí o nosso servidor vai pegar as informações que precisa e repassar. Porque para a gente fazer de um jeito mais realista, a gente precisa entender mais back-end, que é o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Uma coisa que é importante, só deixar bem claro, a gente não vai incluir isso aqui no nosso código, só vou colar para vocês verem, mas vamos lembrar que a gente continua respeitando essa interface produto de data que a gente tinha definido no front-end nas aulas anteriores. Depois a gente vai colocar certinho um tipo bem definido, a gente faz isso no arquivo separado, eu vou mostrar nas próximas aulas, mas só lembrar que a gente continua tendo que respeitar essa estrutura aqui, tá? Mas assim, nesse momento, nessa primeira aula, não é necessário. Isso estar no código. Mas a gente vai continuar respeitando isso. Então, agora que a gente definiu o endpoint raiz ali, sempre a gente pode ir adicionando novos chamados para app-get ou app-post com que ponto, né, que rota, né, a gente está acessando aqui do nosso servidor e o que fazer, como tratar essas requisições nesse caso. Então, aqui a gente está definindo que quando vier uma requisição de cliente tentando acessar esse caminho aqui API Products, o que ele vai fazer?
ele vai no console log exibir que a requisição foi recebida e tudo mais. E uma resposta de JSON lá, igual a gente tinha feito lá em cima, mas ele vai responder com o objeto JSON, né, um objeto JavaScript descrito, com todos aqueles produtos mocados. Então, tá bem simples ainda, mas agora a gente já está implementando, de fato, uma resposta daqueles produtos ali para o nosso front-end. Só que agora a gente vai testar para ver se deu certo, mas a gente não vai fazer isso acessando o navegador. Vamos sempre exercitar esse tipo de teste lá no Insomnia. A gente vai ter que fazer uma mudança de URL aqui no Insomnia, né? Porque não é mais nesse localhost 3001 apenas, é no localhost 3001. Vamos acessar esse endpoint ali. Aquela rota ali, API Products. Se a gente apertar Send, olha o que aconteceu. Ele vai exibir aquelas informações dos produtos mocados que a gente definiu. Então a gente vai ver o vetor completo daqueles objetos JSON bonitinho. Outra coisa que a gente pode fazer aqui que é interessante também é voltar no Visual Studio e ver o nosso terminal lá. Tá vendo que só de eu ter rodado lá no Insomnia, modificado o código, o terminal ele sempre vai estar printando, o terminal vai sempre estar printando as informações que a gente usa no console log para depurar. E aparece requisição para API produtos e recebida. Então, essa é uma forma até de a gente visualizar que houve esse acesso ao nosso servidor e esse acesso foi bem sucedido. É um jeito de provar que essa API está recebendo e processando requisições corretamente. Então, a gente está exercitando aqui um desenvolvimento bem profissional. Construindo um servidor em que as partes vão se comunicar bem. A gente ainda não está fazendo o front-end dialogar com o back-end de verdade, mas isso a gente vai fazer nas próximas aulas. E mais especificamente, o que a gente vai fazer na próxima aula é já substituir esses dados falsos. Já vamos começar a trabalhar ali com um banco de dados. A gente vai inserir informações nesse banco de dados aí. Vou mostrar aí para vocês, né, como é que a gente faz isso. E é isso, só para recapitular. A gente entendeu bem o papel do back-end da API, a gente configurou esse projeto Node para o back-end, criamos o nosso servidor web com essas rotas, testamos, já mostrei para vocês um pouquinho o Insomnia e como é que a gente usa, e estabelecemos esse ponto de conexão que o front-end vai usar. Mas isso aqui está muito básico ainda, né? Dados hard-coded, né? Escritos na mão. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai fazer isso de um jeito melhor. Tá certo, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. E nos vemos na próxima aula.